Maranhão Atlético Clube, o nosso quadricolor, o Bode Gregório Gilberto, campeão maranhense depois de 10 anos. E uma sequência inédita, foi campeão da Série B em 2022 para ser campeão agora da Série A em 2023. Vai colocar inclusive um Fênix, né? Ressurgindo das cinzas. Né? Apito inicial, bate-papo Futebol Clube na área. Comigo, Paulo Pellegrini, com Gilberto Mineiro. Sou Joe. E hoje o nosso convidado especial, o técnico campeão maranhense, Zé Augusto. Tudo bem, Zé Augusto? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo sobre competição, né? Sobre o título e sobre esse ressurgimento do MAC. E o segredo, né? Os segredos do time campeão. Mas antes da gente entrar no assunto, não se esqueça de seguir nosso canal e deixe o seu like aqui pra gente. Bate-papo Futebol Clube no ar. O Zé Augusto vai explicar pra gente aqui qual o segredo dessa ressurreição do MAC nesses últimos 2 anos. Na chegada nossa foi difícil, né? A gente sabe disso, todo mundo sabe. Eu acho que foi um ressurgir mesmo do clube, né? Primeiro a gente tinha que resgatar a mística do clube. Eu apesar de ter feito minha base do dia no Sampaio e estreado como profissional no Sampaio, mas a gente convivia e via o MAC, né? E tinha uma dificuldade quando a gente fazia jogo contra o MAC tinha aquela mística de revelar jogadores, de estar jogando com os jogadores maranhenses. Então parece que essa camisa ela incorporava melhor com esse tipo de jogadores, né? Então a gente tentou resgatar isso. Tentou resgatar primeiro a autoestima do atleta, estava uma autoestima muito baixa. Eles já tinham vindo de um primeiro ano na segunda divisão, não tinham acesso. Existia uma pressão de torcedor, de imprensa, porque é um clube grande do estado, né? É considerada a terceira força. Então a gente primeiro tinha que resgatar a autoestima do atleta, né, e saber aonde que eles estavam, saber qual é o clube que eles estavam, saber a história do clube, a mística que o clube tinha quando jogava com jogadores totalmente maranhenses. E o grupo da Série B era também todos maranhenses, né, que já alguns jogadores rodados, experientes, alguns jogadores jovens. E a gente tinha que resgatar primeiro essa mística, que tinha que fazer um time competitivo, que era duro de vencer, importante se não jogasse bem. Naquele momento, a gente não queria jogar bem, a gente queria vencer porque Exatamente. A situação era muito complicada. Então a gente começou a resgatar essa mística, a mística da camisa do MAC, de jogar com os jogadores maranhenses, ser duro, de ser batido, né? E isso foi resgatando aos poucos, o time foi crescendo de produção, a gente conseguiu chegar a um acesso aí com, se não me engano, 7 a 8 jogos invictos, né? E com o título da Série B. E com certeza você deve ter, nessa autoestima, resgate da autoestima, deve ter falado historicamente que o MAC sempre foi o que mais revelou os jogadores na base. Desde a base, né, quando eu jogava pelo Sampaio na base, você já via o MAC com jogadores totalmente maranhenses. Esses jogadores subiam o profissional, revelavam muitos jogadores e davam muito trabalho no futebol profissional. Então a gente tinha que resgatar de novo isso. Era um clube que revelava muito. Pelo tempo que aconteceu, tudo que aconteceu agora, o clube parou um pouco de trabalhar com a base, né? Eu acho que deve até voltar a trabalhar com a base de novo, porque é um local acessível ali, o clube do MAC, então é mais fácil de você chegar ao clube para treinar. Então essa categoria de base ela tem que ressurgir também para revelar jogadores, e esses jogadores, quando não são levados para fora, eles sobem do profissional e se torna um time muito forte com jogadores totalmente maranhenses. Agora, Zé, além da revelação, o MAC também se mostrou muito perspicaz no olhar jogadores jovens de outros clubes, principalmente do interior do estado. Você participou diretamente disso, de trazer jogadores ali do Tum-Tum, do Chapadinha, do IAP. Como é que foi esse processo de encontrar esses craques para trazer para o MAC? A gente tem um diretor, o Evandro Marques, né, que já trabalha há muito tempo no futebol maranhense, né, conhece também, muita gente conhece ele. Às vezes quando tem um jogador até no amador jogando no interior muito bom, ligam para ele, né, pra gente dar uma olhada. E alguns jogadores vieram fazer teste na época da Copa FMF, né, que eram jogadores jovens. Ele trouxe o Rafael, que até fez o gol agora do empate, foi ele que trouxe para fazer um teste, mas esse garoto já tinha feito base todo dia no Santos, a gente desconheceu o atleta. Então toda a vida dele foi no Santos, a gente desconheceu, foi o seu Evandro que trouxe. O Evandro trouxe o Alexandre, que é aqui do bairro chamado Pedrinhas, aqui no perto de Estiva, né? Ele também tem um olhar muito clínico para esse tipo de jogadores, e eu, com alguns jogadores que eu já tinha trabalhado no IAP, com categoria de base, consegui trazer também, e deu esse conjunto inteiro, principalmente na Copa FMF, que era jogadores jovens.
Gilberto, você sabe que o Zé Augusto foi um grande jogador, teve uma carreira extensa, inclusive fora do Brasil, está com 44 anos, ou seja, parou algum certo tempo. Seria o nosso Sheik? Pois é, isso que eu iria te perguntar para você, perguntar para ele. Essa transição. Tô sabendo disso, é o nosso Sheik. De sair dos gramados e virar técnico e depois ter essa rodagem internacional, né? Quando você é atleta, que você se transfere para ser treinador, né? Você tem algumas coisas que você leva de anos de profissional, né? Os treinadores que não jogaram, eles não gostam muito que a gente fala isso, que eu já fiz alguns cursos e há uma conversa muito ampla sobre isso, né? Porque muita gente diz que tem uma tese que para quem jogou é mais fácil você comandar o vestiário, né? Porque você já passou por tudo aquilo, já sofreu derrotas doloridas, já sofreu vitórias marcantes, você sabe que é passar por uma pressão de estar sendo rebaixado, uma pressão de estar pressionado para ganhar jogos, né? Para mim particularmente, eu vejo que é uma facilidade maior de quem jogou, porque você conhece todo aquele clima de vestiário, você convive... Entende a linguagem. Né? Você convive com seus amigos, seus atletas, e aí você passa aquela experiência que cada um tem uma mentalidade diferente. Então, quando você está de treinador, você sabe que esse jogador não é igual a esse, ele tem uma mentalidade diferente, e às vezes você trata um jogador de uma maneira e trata de outro, porque senão você acaba perdendo esse vestiário, acaba perdendo... E quando se perde vestiário, não que o jogador ele quer derrubar o treinador, ele está chateado por algum motivo, a cabeça cheia, não rende aquilo. O treinador não soma. E ele não rende aquilo que é para render e acaba caindo em cima do treinador. E aí olha aquela conversa, o jogador que derrubar o treinador, ele não quer derrubar, é porque o psicológico dele está abalado por tudo que está acontecendo, como ele é tratado pelo... Eu passei por muitas coisas quando eu comecei no profissional do Sampaio, por causa disso, vinha treinador de fora, eles tratam a gente diferente. Então isso tudo, hoje tu for levar para psicologia esportiva, isso tudo abala o atleta, né? Isso. Então a gente tem essa... Saber de olhar, né? De olhar como olhar clínico. Olhar clínico, como lidar no vestiário, porque senão você acaba perdendo ele. No Rio tem uma mística com relação a esse papo de vestiário, é que se não passar pela laje, churrasco da laje do Adriano, tem isso também? As pessoas comentam, né? O técnico não vai no churrasco da laje. O Adriano jogador tem muita moral no Rio, né? Tem muita moral no Flamengo. Mas que é no Brasil inteiro, essa história da mística do vestiário. Tem sempre um Adriano em algum clube, seria isso? Por esse negócio, o treinador não entende a laje, o churrasco. Porque na verdade você tem que, muitas das vezes, falar o linguajar do atleta, né? Se você achar que você é diferente dele em todo o tempo, que você... É mais valorização mesmo, né? Que os atletas ficam lá e você aqui, você não se mistura com eles, você acaba também perdendo o vestiário. Não funciona, Não funciona. Muitas das vezes, no trabalho, dentro das quatro linhas, você é uma coisa, e fora deles, tu pode conversar com eles, brincar com eles têm aquela brincadeira deles, eles têm aqueles papos, né, principalmente aqueles solteiros, né? Aqueles papos de hoje eu fui ali, saí ali e tal. Porra, aquela fulana toda, né? Então, se você não entrar naquela brincadeira, depois de terminar o treino, antes de terminar o treino, você conhecendo os atletas, eles acabam achando que você fica pra lá e eles pra cá. E não o técnico é mascarado. A gente costuma chamar jogador de mascarado, mas... E aí não é aquele convívio legal, né? Eu, graças a Deus, os clubes que eu passei, graças a Deus, eu tenho muita intimidade com esses atletas, quase todos do grupo, que são 23, 25 cabeças diferentes, pesos diferentes. Mas graças a Deus eu tenho uma facilidade de lidar com eles, eles têm um respeito por mim, eu tenho por eles, e a gente brinca muito também fora dos treinos, porque se a gente não entrar nessa vibe deles também, né, as coisas estão evoluindo. Vira um paizão também, né? Exatamente. Em outro aspecto também vira. Às vezes eles estão sentindo algo, os mais novos, eles querem conversar contigo, tá assim, hoje eu não tô desse jeito e tal. Eles têm a confiança de passar aquilo que está acontecendo até na sua vida. Na vida particular. Na vida particular. Eu tive atletas no moto e tive atletas no MAC agora, que eu já tive de parar para conversar depois do treino por problemas pessoais em sua casa, no seu casamento, na vida particular. Eles têm essa confiança. Quando você cria isso, você sabe que vai render no aquele grupo confia em você. Está na sua mão. Está na sua mão e tem uma facilidade melhor de trabalhar. Agora, Zé, o MAC fez uma campanha irrepreensível, apenas uma derrota, foi aquela no final do segundo turno para o Moto. Teve algum momento ali do campeonato que vocês sentiram as duas coisas, que estavam no rumo certo e que o título era uma questão mesmo bem palpável, ou o contrário, que vocês tiveram que fazer uma correção de rumo ali para não perder, não ter um adversário ali que pudesse
desvendar esses segredos do time em campo. Como é que foi essa trajetória para chegar ao título? Momentos bons e momentos ruins. E que o jogo só acaba quando termina, né? É verdade. Muita verdade isso. A esperança é a última que morre, né? Rapaz, é doido. Brasil e Croácia. Foi um instante. Agora nem lembrar disso. Então, assim, eu acho que o momento que nos deu mais segurança, eu acho que foi ainda na pré-temporada, quando a gente fez um amistoso contra o River do Piauí lá em Codó, né? A gente já tinha feito alguns amistosos, a gente viu o comportamento dos atletas e do time em si, coletivamente, muito bom. Ali nos deu uma esperança. Quando teve o primeiro jogo, que nós vencemos o São José de 7-6 ou 7, depois teve o segundo em Barra do Corte, que a gente classificou, nos deu uma segurança que esse time poderia chegar, não que poderia talvez galgar tudo isso que está acontecendo agora, mas porque no início a gente tinha conversado com a diretoria, que era um time como vinha da segunda divisão, era um momento de reestruturação do clube, para o clube se reestruturar, para o ano que vem vir mais forte, né? Porque é difícil eles passarem 2 anos na segunda, gastando muita verba, muito dinheiro. E ganhando pouco, né? Exatamente, tirando porque jogos tem que motivar. Jogo de terça-feira, quarta-feira à tarde, por sem público. Então a gente imaginou que a gente podia fazer um grande campeonato, mas não com isso tudo que aconteceu, né? Então isso nos deu uma segurança também, com muita coisa positiva, quando nós ganhamos o primeiro turno, e no segundo turno os meninos não deixaram cair. A nossa ideia era colocar na cabeça deles que a gente tinha que fazer diferente. Todo clube, geralmente, quando ganha um turno, condição de turno, você dá uma caída, uma relaxada, né? Exatamente. Você vai mal em alguns jogos, aí você tá na final já, né? Eles não, eles compraram a ideia, não... Eu joguei em muitos clubes que tem jogadores que ganharam o primeiro turno, aí hoje não vai se resguardar como se resguardou no primeiro turno, a dar uma saída, dorme menos, vai dar uma saída mais, né? Entendeu? Esse grupo não, esse grupo foi extraordinário, eu vi segurança nisso. Então eles compraram a ideia que a gente tinha que chegar no segundo turno de novo, e chegamos, infelizmente perdemos, mas isso te dá uma segurança e uma força para um clube virar a chave, né? Para um clube te dar segurança, para eles, para eles próprios dar a segurança também, que eles podiam chegar, podia ser campeão, né? E isso a gente viu no último jogo da final. Pois é. Eu acho que ali qualquer time se abatia logo, acho que não dava mais. Eles não, parece que para eles, na mente deles... Passou um filme. Na mente deles ali, se a gente for nesse 1 minuto que for, se a gente for lá, a gente vai fazer o gol. Só para quem não pegou, o Moto faz o gol já nos acréscimos. Vai pra torcida comemorar. E aí os maqueiros começam a ir embora do estádio. Tem uma imagem fantástica da torcida voltando quando o Mac empata. E aí nos pênaltis também o Moto teve um pênalti de ganhar, né? E perde o pênalti, o Maranhão, que foi a coisa mais justa do mundo, porque o Maranhão foi de fato o melhor time do campeonato, fez a melhor campanha, e esse título já estava escrito que ia ficar ali no Parque Valério Monteiro. E você é do estilo mais daquele técnico nervosinho ali na beira do campo, de gesticular. Aliás, o que são esses gestos? O Luxemburgo funciona esse gesto. No gramado, o jogador presta atenção. Que tu não entendia lufas que o cara fazendo. E outra coisa, tem assessor, por exemplo, o Lancelotti é uma múmia. Fica lá e só o assessor que sua a camisa. O assessor não, é o auxiliar. O auxiliar, né? Que realmente quem treina e dá o bizu lá no meio de campo, entrega logo o jogo pra gente aí. Eu particularmente sou nervoso na beira do campo, né? Sou nervosinho, tenho que melhorar algumas coisas, né? Mas a gente é com o tempo, né? São apenas 2 anos e meio para 3 anos de chama atenção, grita e tal. Sim, chama atenção, grito. Às vezes xingo muito. Bom, né? Excelente. Né? Sou muito... Xingar mesmo. Principalmente no treino, né? O cara treinou e não joga, tem que xingar. Os gestos, eu trabalhei com treinadores que ele não tinha esse gesto no treino, né? E fazia no jogo, aí você não entende. Pois é. Né? Aí você não entende. O cara começa a fazer... Né? Agora... Aí o cara pensa que é outra coisa. Aquilo conversado, que você conversa durante a semana no trabalho. E na pré-eleção, o gesto que você faz... No treino, ele já faz o treino. Se você fazer no jogo, eles entendem. Entendi. Quando eles não entendem, eles procuram saber de alguma maneira, ou eles brincam mesmo, diz um pro outro, aí o outro que tem mais intimidade comigo falou, pô Zé, tu tava falando lá... Ninguém entendeu nada. Não entendeu nada. Mas falando em treinadores, você tem inspirações, ou seja, você tem técnicos dos quais você se inspira, ou que trabalhou, ou que ainda não trabalhou, que você olha e de repente, de alguma forma, interfere no seu trabalho? E completando, não tem mais analfabeto no futebol hoje não. Aquele negócio de que, Copa do Brasil, vai um time lá de Rondônia vai pegar de 10, não existe mais isso não. A internet ajudou,
TV por assinatura. A mídia, ela ajudou, né? A evolução na internet, ela ajudou. Ela te dá muitos conteúdos, às vezes você não tem a parte financeira para fazer um curso muito grande, mas ela te dá alguns conteúdos que dá para você já se atualizar, se basear em alguma coisa, né? Então isso, e às vezes, eu particularmente, se eu olhar um conteúdo, como eu tenho a facilidade de formatar aquele treino, eu formato de uma maneira que eu queira, né? Porque talvez aquele formato de treino não se adequa daquele acordo que eu tô com o clube que eu estou trabalhando, com os jogadores, eu procuro formatar de outra maneira. Até pela facilidade do que eu joguei, eu gosto muito de intensidade, né? Assim, rapaz, esse treino aqui dessa maneira, talvez com mais intensidade, com mais agudo, seria melhor. Vou mudar isso bem aqui. Então ela ajuda muito, né? O futebol se modernizou muito, então não tem mais aquilo, não tem mais analfabeto mesmo. Não tem. O que pode mudar é a estrutura do clube. Não tem banco, né? Não tem banco. Não tem mais estrutura, não ter, por exemplo, tu pega um time grande como o Flamengo, tem 8 preparador físico, tem 7 fisiologista, tem chega num todo tipo de médico, né? Chega num ponto do jogo que o time não aguenta cansa, mais. Pois exatamente. O time pequeno cansa. Quando você gastou toda a sua energia, eu disputei o Carioca 4 vezes, né? Disputei um Paulista, disputei o Carioca, eu fiz mais jogos no Rio. Tinha jogos que quando eu jogava contra os grandes, Flamengo, Vasco, quando a gente chegava em 15, 20 minutos do segundo tempo, quando acabou todas as suas energias, o time grande estava sobrando ainda energia. Pois é. Porque tem uma estrutura maior, né? Tem fisiologia, sabe que tem que fazer, sabe que não tem. Eu via vários jogos quando terminar contra os grandes, a quem tinha alimentação dos grandes já estavam lá, macarronada, os caras saíam com um prato na mão de comida, de macarrão, de massa. Então, já para repor, né? O time pequeno ele não tem isso. Não tem isso. Só a farinha d'água ou mocotó. E olhe lá. Então, eu tenho sim algumas inspirações, né? Eu tenho alguns treinadores que eu trabalhei aqui dentro do Maranhão mesmo, hoje não trabalho mais de treinador, trabalhei com um cara muito bom, que ele era preparador físico, muito bom de campo, muito bom de trabalho, que foi o Vinícius Saldanha. Sim, né? Foi campeão pela Imperatriz. Pela Imperatriz. Se não me engano, foi campeão pelo MAC. Pelo MAC também, justamente. Né? Ele deu uma parada. De campo, as pessoas podem questionar a gestão de grupo, alguma coisa, mas de campo, trabalho de campo, tático, eu gosto de treinador tático. Vinícius era muito bom. Estudioso, muito estudioso. Acho que formado em educação física. Ele era preparador físico no futebol, né? Depois ele largou, virou treinador. E também muito bom na preparação física ele era, né? Então, alguns treinadores agora, assim, de ver, de ler um pouco, eu procuro, por mais que as pessoas critiquem, quando eu passei no Flamengo, eu gostava muito do Rogério Ceni, que eu acompanhei. Sim. Eu acompanhei de perto ele no Fortaleza, né? Eu acompanhei ele de perto, então a parte tática dele, a Série B que ele fez pelo Fortaleza foi extraordinário. Por que tem tanta diferença do trabalho dele em Fortaleza e não rende no São Paulo? É difícil, né? Cara, eu acho que... É mais corneteiro mesmo? Não. Cornetagem que é grande? Ele não encaixa de algum jeito, não está encaixando. Não né? Eu acho que no Flamengo... Jogo, aquela coisa eu acho que no Flamengo foi por questão, sei lá, política, mas ele fez um bom trabalho porque ele jogava bem. Porque o cara saiu ganhando, igual o Dorival saiu. Mas eu gosto de ler muito, eu vejo muita, quando está traduzido as falas do Guardiola, sim. Do Klopp também. São as grandes referências. O Klopp tem um futebol de transição muito rápido, eu gosto de ver, né? E também, intensidade nesse momento, né? por mais que as pessoas, só vê treinador de fora, nesse momento eu ainda não tive o prazer de ler ainda, mas pelo alguns vídeos que tu vê, e os jogos do time do Palmeiras, o Abel Ferreira é o cara para ser estudado, né? Então, assim, eu gosto de treinador tático. Tem equilíbrio, né? Defesa, meio de campo e ataque. Ele é tático, bem né? equilibrado. O treinador tático, ele ganha jogo mesmo. Com certeza. E ele já mostrou isso contra o Flamengo naquela Libertadores, que ganha de 1-0. Eu acho que ele ganhou na parte tática do Flamengo, né? Esperou a hora certa pra... Eu gosto desse tipo de treinador. Então, esses caras assim que eu procuro me inspirar um pouco, entendeu? Maravilha, Zé. Pra gente encerrar o nosso papo, que tá ótimo, mas YouTube é... Mandando um abraço aqui pro meu amigo Zé Cabaleiro, feliz. Grande Maquiano. Maquiano, Zeca. Robson Paz, Carlos Maúben, tem Celso Borges, Ricardo Almeida Santos, Celso Borges, são os grandes maquianos, né? Maísa Pestana. Maísa. Que, aliás, a Maísa prometeu as camisas pra gente. Pra toda a equipe do Bate-Papo Futebol Clube. Vocês vão nos ajudar aqui a cobrar a Maísa nossas camisas. Mas e o futuro? O que esperar do MAC agora para a próxima temporada? E Copa do Brasil lá na frente? O time precisa de reforços ou ainda é cedo para pensar nisso? Nós começamos já
planejar. Tem alguns jogadores assediados para sair, Pois né? é. Fizeram um bom campeonato, como o Fabrício, que foi craque do campeonato, o Cavi, que foi revelação, o Moisés. Volante, Tem muito assédio? Já Moisés, teve goleiro. assédio em cima do plantel? Tem Já Jorge, que fez um bom campeonato, né? Então a gente tá com essa dificuldade de saber se eles ficam. Segurar. E aí também a gente está querendo trazer alguns jogadores para poucos jogadores de 2 ou 3 peças para juntar com esse grupo nesse momento, para fazer uma equipe mais forte, que a Série D é outro nível, Pois né? é, pois é. Outro nível, Pegado, hein? então é muito mais pegado, né? Então jogadores são jogadores mais escolhidos, né? Porque aqueles melhores dos estaduais os clubes pegam, então a competição ela fica mais forte. Já entra uma verba melhor. Já entrou, vai entrar uma verba, esse ano entrou uma verba para os clubes, né? Então, a CBF está parcelando em 3 parcelas. Porque está televisado agora todas as séries, então, Série D, Série C. Então a gente está começando a planejar para a gente fazer um time mais forte, mais competitivo, já que também nessa Série D a gente tem sonho de acesso? Também a gente tem um sonho de acesso, mas sabe também se não acontecer esse ano, tem ano que vem que já ganhou a vaga da Série D também. Isso. Mas só que a gente vai Copa entrar do Brasil. em Copa do Brasil e é pela primeira vez vai para a Copa do Nordeste, né? Justo. Da fase de grupo. Da fase de grupo, isso sem é ser a que é fase legal, preliminar, isso é que é legal. Então acho que o MAC está um clube em ascensão, tomara que todo mundo esteja cabeça boa, dirigente cabeça boa para reestruturar o clube, para o clube não voltar mais aquele patamar que tinha voltado 2 anos atrás, né? E fazer uma campanha de chamar a garotada, né? Porque pra é um torcida, público simpático. pra torcida, né? A torcida também dá uma crescida, né? Nova torcida, então eu espero que a torcedor. gente faça um bom trabalho na Série D, esqueça tudo que já passou, a gente vai tentar fazer isso dentro do grupo, esquecer o que já passou. Ganhamos, acabou. Futebol tem sempre o dia seguinte, não a gente adianta. fazer uma boa Matar um leão campanha, todo dia, né? e levar o nome do estado também, quem sabe a gente ter o acesso a um time na B, ou o Sampaio na A, se subir, e a gente na C, né? Todo mundo ganha. Então todo mundo ganha futebol, o futebol fica mais reconhecido dentro do nosso estado. Zé, eu queria agradecer demais sua gentileza, sua disposição, o seu tempo, em nome aqui do canal Bate-Papo Futebol Nosso Clube. querido Sheik aqui do Maranhão. Nosso Emerson Sheik do Maranhão. Obrigado pela sua participação, parabéns pelo título, parabéns pela essa ascensão do Maranhão e mais sucesso ainda no decorrer da temporada, na próxima também com mais bons resultados para o nosso querido Bode Gregório. Eu que agradeço o convite, né? Foi um prazer estar aqui, muito bom o bate-papo, nosso amigo Gilberto, então eu acho que eu que agradeço o convite, quando quiser convidar nós estamos aí. Opa, nós viemos sem problema nenhum. Muito bom estar aqui, muito bom conhecer vocês, muito bom conhecer o programa, é um prazer imenso, eu espero também que o programa também abra as portas, cresça e que Deus abençoe todos vocês, abençoe todos nós, amém? Obrigado. Apito final neste Bate-Papo Futebol Clube. Claro, não se esqueça de seguir a gente, assistir aos nossos vídeos, deixe o seu like também e, fundamentalmente, compareça aos estádios aqui de São Luís. Gritar muito lá no estádio, comparecer. Torça pelo seu time do coração, Sampaio, Moto, Maranhão. Xingar o técnico quando tiver necessidade, mas vamos lá. Vamos ao estádio. Público no estádio é o coração do futebol pulsando. Até a próxima.